Brincadeira de criança. E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física. E agora é sem brincadeirinha, porque a gente vai começar a exercitar todo o conhecimento que a gente absorveu, que a gente adquiriu, que a gente trabalhou e aprimorou sobre jogos e brincadeiras. Agora a gente vai botar em prática. A gente vai brincar, professor? A gente esconde, pega? Não. A gente vai ver como efetivamente ela vai cair e ser cobrada no Enem e de forma tranquila e calma a gente vai gabaritar e arrasar. Falando sério, sem brincadeirinha. Então, foca na tela. Aqui a gente tem aquela mesma resolução que a gente fez nas aulas anteriores. Caso você não lembre, acesse a plataforma Edu, que vai estar lá para você conferir. Mas aqui, de forma geral, temos o mapa mental que aborda os dois aspectos, tanto as brincadeiras quanto os jogos. Como nós já falamos, os jogos eles são bem mais próximos desse aspecto de diversão. O aspecto principal que está aí em ênfase é a ludicidade. Ludicidade essa que a gente pode entender como o aspecto da liberdade. Brincadeira vai ser uma diversão bem mais livre, bem mais expressiva. E essa palavra, lembrem dela, ludicidade, é essa dinâmica de ser livre e expressar. Os jogos também têm esse mesmo direcionamento, porém, nos jogos a gente começa a inserir o aspecto de regra. Compreendido, mas também é lúdico, professor? Sim, também é lúdico. Porém, ele vai começar a inserir esses aspectos de regra, que é o que consegue diferenciar. É regra adaptada? É uma regra adaptada. A gente consegue ajustar e moldar ela, como a gente viu em aulas anteriores. Diferentemente de um esporte que tem uma regulamentação. Mas, de forma geral, essa é a principal compreensão acerca dos jogos e brincadeiras. Dentro dela está embutido, inserido aspectos de identidade, cultura, expressão, que são problemáticas que a gente pode desenvolver por meio das brincadeiras. Como assim, professor? Lembra a questão de gênero? Brincar de boneca é coisa de menino, de menina, menino. Então, essas questões, por que a gente replica, como a gente replica, de onde veio determinada brincadeira, quais aspectos históricos e culturais que determinada prática ela pode nos informar, nos induzir a ter determinada reflexão. Então, as brincadeiras são muito mais do que práticas lúdicas. Elas vão perpassar diversa gama de informação que, de forma descontraída, ela está ali direcionando, orientando a construção de uma identidade, a construção de um ser. Tranquilo? Compreendido isso, a gente já segue aqui, ó. Só é brincadeira quando todos estão divertindo, porque é outra questão problemática que a gente faz a correlação com o bullying. Quando a gente, aquilo é brincadeira, é só bobagem. Não, só é brincadeira quando todos estão se divertindo, porque é um contexto de reciprocidade. Compreendido e contextualizado, agora a gente já está preparado para efetivamente botar em prática essa brincadeira séria. Beleza? Então, foca na tela, que aqui a gente tem o primeiro comando. Nós já nos orientamos que normalmente a gente nunca vai inicialmente para o texto guiador, que é esse daí que está em tela. O que acontece? Como a gente tem pouco tempo para realizar as questões, a gente sempre busca identificar o comando, como já foi mencionado no método Jack Stripador, que a gente vai por parte. Qual a pergunta? Vamos direto ali identificar no texto qual a pergunta. Aqui eu já coloquei o texto para a gente já ter um embasamento geral. E aí, sem contar que são textos longos, então a gente vai tentar mapear direto o comando e depois, caso a gente sinta a necessidade, a gente regressa ao texto, beleza? Então vamos lá, ó, já está aí a informação, ó. Qual é a origem da brincadeira de amarelinha e como ela foi adaptada ao longo do tempo? Duas informações importantes. A gente já sabe que está falando de brincadeira, porque está falando da amarelinha. Caso você não lembre, meu amor, vou gingar aí que daí é fundamental, tá? É fundamental que você saiba. Então, mas aí realmente a gente pode ter uma dificuldade de fazer associação de tipo, gente, eu brinquei de amarelinha minha vida toda, mas nunca me perguntaram de onde que veio, como é que é essa construção. Então, talvez seja interessante a gente voltar no texto para captar essa informação. Então, vamos lá, ó. Clássica e atemporal, a brincadeira de amarelinha é um exemplo de como tradições lúdicas podem atravessar séculos e continuar fazendo parte da vida das crianças. Originária do Império Romano, como atividade de treinamento militar, a amarelinha foi adaptada pelos pequenos romanos em versões reduzidas do campo de treinamento, acrescentando numeração nos quadrados a serem pulados. Com o passar do tempo, a brincadeira se popularizou em diversas culturas e países, adaptando-se aos costumes e hábitos locais,
Hoje em dia, as amarelinhas podem ter diferentes formatos e desenhos, mas ainda são uma forma divertida e saudável de estimular a coordenação motora, equilíbrio e sociabilidade das crianças. Volta para mim. Lembra qual era a pergunta? Ele só queria saber de onde veio. A gente viu no texto, a gente viu o comando dizendo de onde o texto informava, então vamos buscar nas alternativas algo que fale sobre Império Romano. Vamos lá? Alternativa A amarelinha surgiu na China, aqui eu já cancelaria, tipo, China, e foi trazida pelo Império Romano. Ela foi produzida pelo Império Romano, porém ela não surgiu na China, não. A amarelinha era originalmente uma brincadeira de meninos no Antigo Egito, não falamos de Egito em nenhum momento no texto. A amarelinha foi criada pelos índios da América do Sul, nada dessa informação. A amarelinha foi inventada pelos gregos como jogo de adivinhação. Eu acredito que não falou sobre gregos também. E a amarelinha teve origem no Império Romano. Opa, temos uma informação quase certa aqui, ó. Com atividade de treinamento militar. Tá direcionando bem. E foi adaptada pelas crianças romanas em versões reduzidas do campo de treinamento, acrescentando numeração nos quadrados a serem pulados. Ao longo do tempo, a brincadeira se popularizou em diversas culturas e países, adaptando-se aos costumes e hábitos locais. Perfeito. Gabaritamos? A gente já tem uma resposta? Temos uma resposta, belíssima. Esse foi o direcionamento. Vejam. Eu não sei, eu só sei pular a amarelinha. Às vezes não, às vezes eu piso na linha. Porém, vejo que o próprio texto deu nitidamente aquela informação. Algumas palavras, elas podem ser utilizadas como, tipo, dificultador. Vamos até voltar nela para a gente ver qual seria, ó. Originária. Essa palavra está dizendo de onde veio. A pergunta do comando é onde surgiu. E originária é o seu sinônimo. Então, a gente teria que só fazer essa distinção, a dicção, plena, calma. E a gente consegue seguir para a próxima. Tranquilo? Fácil? Suave? Então, vamos para a próxima. Aqui temos a questão inteira. Vejo que ela encaixou aí. Porém, a gente tem que seguir o quê? Procurar o quê? O comando, segundo o texto. Então, independente do que for, a informação vai estar no texto, porque é isso que ela está falando, que vai ser segundo o texto, não vai ser coisas da nossa cabeça, a gente não vai inventar, não vai pensar. Vai ter que buscar informação no texto, tá? O jogo comporta a possibilidade de fruição. Eita, professor, o que é fruição? A gente vai ter que buscar essa informação no texto. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do... Então, a gente vai ter que buscar o fruir de algo no texto. Então, vamos lá. O jogo é uma atividade que é realizada de forma voluntária e possui limites de tempo e espaços definidos. Além disso, o jogo é regido por regras que são livremente aceitas pelos jogadores, mas que são consideradas absolutamente obrigatórias durante a prática. O jogo é dotado de um fim em si mesmo, acompanhado por sentimentos de tensão e alegria, e cria uma consciência de que é diferente da vida cotidiana. Em outras palavras, o jogo é uma atividade lúdica e prazerosa, com suas próprias normas e regras, que oferece aos jogadores uma experiência única e diferente da vida real. Aqui a gente abordou mais ou menos a definição e a compreensão do que seriam os jogos, que são práticas livres, porém, que a gente insere contexto de regras, mas essas regras elas podem ser criadas e recriadas para direcionar os praticantes. Então, é sempre uma associação de regra, liberdade, mais adaptação, porque são práticas que a gente consegue desenvolver e correlacionar. É importante a gente ver agora nas alternativas o fruir. O fruir lembra da definição e compreensão do que é ludicidade? A ludicidade está no aspecto de liberdade. E liberdade é deixar ir, fruir. Beleza? Então a gente vai fazendo essa correlação e vamos buscar nas alternativas algo que possibilite essa dinâmica, tudo bem? Estabelecimento de estratégias que definem padrões para o maior alcance popular. Vejam, a dinâmica de jogos, ela é livre. Ela é livre. Por ser livre, eu não posso criar uma estratégia que eu quero que todo mundo... Não, ela é livre, é buscar essa liberdade. Tranquilo? Então, a gente cancela essa. Vamos para a próxima. Alternativa B. Competição que impulsiona o interesse pela vitória.
Eu sei que a gente tem um espírito competitivo pela sobrevivência, que isso é antecedor a tudo, mas calma. Às vezes a gente só quer se divertir, às vezes é pela prática, não necessariamente uma competição. O aspecto esportivo, ele realmente insere isso muito mais forte. Porém, no contexto do jogo, pode ser um jogo adaptado, um jogo de aprendizado. Então, não necessariamente é a competição, não é o ganhar, é o vivenciar e experienciar. Então, cancela a alternativa B. Alternativa C, aperfeiçoamento técnico que gera resultado satisfatório. Quem joga, joga para vivenciar, para desenvolver, não porque eu sou profissional, estou aperfeiçoando técnica, porque isso significa limitar o aprendizado, limitar a dinâmica e o jogo não tem esse objetivo. Quem tem esse objetivo é o esporte. Por isso tem esporte de rendimento em que os profissionais vão praticando e adaptando e aprimorando, aperfeiçoando a prática. O jogo serve para a gente vivenciar. Tranquilo? Então cancela a alternativa C também. Alternativa D, aspecto lúdico que permite experiências diferentes de vida cotidiana. Você veio para minha aula, prestou atenção, você já entendeu. Jogo, ludicidade, brincadeira, ludicidade, liberdade. De liberdade para quê? Para se expressar, para experienciar, para vivenciar práticas. Práticas que a gente consome, desenvolve em que contexto? Cotidiano, nosso dia a dia. Se você é dos anos 90, se você é meio cringe assim, você sabe, você brincava no meio da rua. Ah, hoje eu não brinco no meio da rua. Porém, você continua desenvolvendo práticas, depender de onde você vai adaptando, porque essa é a sua intenção, poder vivenciar determinadas práticas que a gente consegue experienciar. Temos a alternativa, eu acho que a gente já tem um gabarito, mas vamos conferir utilização de tecnologia para que amplie as opções de entretenimento. A tecnologia, ela é uma alternativa, mas não necessariamente é o viés de desenvolvimento de prática. Então, a gente tem um gabarito aqui. É a alternativa D. Lembrem dessa palavra, levem essa palavra. Lúdico, ludicidade. Não esqueçam mais, porque essa daí é a chave do sucesso, beleza? Então vamos para mais uma, porque o tempo urge e vamos mais questões. Essa aí tá curtinha, vamos lá rapidão, ó. No contexto atual, as novas tecnologias têm impactado diversos aspectos da vida social, incluindo as formas de lazer e entretenimento. Com relação aos jogos e brincadeiras, qual das seguintes afirmações é verdadeira? A gente ainda não aprofundou o aspecto da tecnologia no contexto de jogos e brincadeiras. Vejam que algumas dinâmicas, algumas práticas, elas estão sendo adaptadas, elas estão sendo aprimoradas. Posteriormente, a gente vai dar uma ênfase nisso, mas vamos ver com base nessa informação direcional de compreendendo o que é o jogo, o que é a brincadeira, como a tecnologia está ali inserida nesse contexto. Vamos ver aqui nas alternativas, ó. Os jogos e brincadeiras tradicionais estão perdendo espaço para as tecnologias, sendo cada vez menos praticados pelas crianças e jovens. Será que a gente pode afirmar que os jogos tradicionais eles estão sumindo porque as tecnologias estão tomando de conta da população? Olha, a tecnologia ela está assim, bem mais presente. Ela vem adaptando, mas a gente não pode determinar e delimitar que práticas físicas, reais, concretas, estão sumindo. Provavelmente você ainda conhece alguém que ainda está brincando ali de boneca, de carrinho. Algumas pessoas ainda, se eu falar manja, você já, associação, vamos brincar da manja? Algumas outras práticas vão surgindo, quem nunca brincou agora atualmente, o chão é lava, pula. Então, assim, são dinâmicas que vão, sim, perdendo um pouco de espaço com a adesão da tecnologia, mas a tecnologia busca aprimorar, adaptar, mas não consegue limitar ou excluir ou eliminar a prática tradicional. Tranquilo? Então a gente exclui essa alternativa. A alternativa B, as novas tecnologias estão ampliando o leque de opções de jogos e brincadeiras, permitindo que as pessoas tenham acesso a experiências de lazer mais diversificadas. Vamos pensar. Você já jogou tênis? Real, físico, tênis? Não sei. Não sei se você já, mas o que eu posso dizer é: o Nintendo Wii conseguiu adaptar pelo console prática de tênis. Algumas práticas começaram a ser adaptadas para jogos que a gente pudesse vivenciar, vislumbrar na prática online. Você talvez ainda não saiu na perra com ninguém, mas existe um movimento, existe o Just Dance,
São modalidades que a gente começa a adaptar tanto a práticas esportivas quanto práticas de jogo para fazer essa vivência. No caso do videogame, ele adapta uma prática para você realizá-la. Por isso que não vai ser efetivamente uma competição, porque vai ser uma prática adaptada. E quem é que adapta? É o jogo. Por isso que é jogo de videogame, é eletrônico, porque tem esse direcionamento e vai diversificando e ampliando. Então, provavelmente a gente já tem um gabarito. Vamos seguir nas outras alternativas só para a gente dar uma fechada. As tecnologias são um fator de exclusão social, já que muitas pessoas não têm acesso a dispositivos eletrônicos para jogar. Em suma, pode ser verdade, porém, a gente sempre tem que se atentar ao que o comando sugere. Se na questão falar que segundo o texto e no texto fizer esse direcionamento nítido com base, tiver essa fundamentação, ok. Mas como aqui a gente não abordou nenhum aspecto disso, a gente não tem a base para afirmar, a gente não pode confirmar isso, tranquilo? Além disso, a gente tem aqui a D, que as tecnologias têm um impacto negativo na saúde mental das crianças e jovens, aumentando os casos de ansiedade e depressão. Mais uma questão que a gente não pode afirmar porque não tem essa informação no texto. Na nossa construção de conhecimento, a gente vai abordar ainda um pouco mais aprofundado esse aspecto da tecnologia e ver que ela tem sim o seu saldo positivo e não necessariamente vai afetar negativamente na saúde mental das crianças. Por fim, os jogos e brincadeiras tradicionais são incompatíveis com as novas tecnologias, não sendo possível utilizá-las conjuntamente. É mentira. É mentira. Eu já brinquei de A Dedonha online. Eu já brinquei de Jogo da Velha online. Eu jogava Paciência online. Eu acho que eu nunca joguei Paciência, foi no real. Para a paciência da cartinha, bonitinho. Então, veja, é possível adaptar práticas tradicionais para o contexto tecnológico. Então, ela está errada, a alternativa correta é a B. E como a gente ainda tem tempo, vamos para a última. 5, 4, 3, 2, 1. Veja o que você tem que fazer primeiro. Ler o comando. Ao considerar a importância da brincadeira e do jogo como ferramentas essenciais para a interação social das crianças, percebe-se que talvez eu nem precise ler esse texto. Eu já fui ali, é a importância. É o direcionamento da interação. Porque é essencial o jogo, a brincadeira. Então vamos ver nas alternativas se a gente consegue ver já a resposta certa. Ó. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora, o que promove a inclusão e a diversidade. Olha, eu particularmente acredito que eu não precisava ler aquele texto na primeira alternativa, quando eu penso em jogo e brincadeiras. Quando eu já compreendo qual é o direcionamento, vejo que eu posso adaptar, vejo que eu posso ser livre, vejo que eu posso expressar, eu consigo ver que a alternativa A, ela gabarita. O jogo possibilita a participação de crianças de diferentes idades e níveis de habilidade motora, o que promove a inclusão e diversidade. Inclusão e diversidade. A gente falou de ludicidade, mas o mantra do Enem é inclusão e diversidade. Em uma vida coletiva, sociedade, inclusão e diversidade. Respeito, meu amor, leva a isso. A gente tem que seguir respeitando os direitos humanos, pelo amor de Deus. Então, inclusão, diversidade, liberdade, respeito, expressão, vivência, participação. É isso, gabarito na tela. As outras, deixa eu ver, ó, alternativa B, desenvolve habilidades cooperativas e trabalho em equipe, além de estimular a criatividade e resolução de problemas. Mas não necessariamente se limita a esse tipo de prática. O jogo pode gerar situações de conflito? E, às vezes, quem nunca quer... Uno, aí vai abarca um 4+, mas a gente respira, eu não vou dar na cara de ninguém, às vezes. Mas vamos lá. Mas também oferece um espaço seguro para lidar com elas e aprender a resolvê-las de forma construtiva. Sim, porém, essa não é a função direcional. Tranquilo? Então a gente vai vendo as alternativas e a gente sempre tem que buscar, isso é importante, aquela que esteja mais certa. Às vezes as informações elas estão coerentes, porém a gente tem que buscar a informação mais certa. Caso haja dúvida, aí sim a gente volta no textinho que é para ter esse direcionamento. Como a gente tem pouco tempo, então aqui a gente fica por aqui, tá aí as referências caso vocês precisem. Para ver esse conteúdo, responder mais questões, é só acessar a plataforma que vocês vão ter lá muito mais informações e acompanhar as próximas aulas em que a gente vai aprofundar os conhecimentos tanto nas práticas de brincadeira
quanto nas práticas esportivas, quanto nas práticas linguísticas, quanto nas práticas numéricas. E vamos praticando, porque é praticando que a gente aprende. Eu fico por aqui, vejo vocês na próxima e partiu jogar um tecbol, porque, né? Brincadeira é sempre bom. Então, vejo vocês na próxima e até lá!